Graça e paz, abençoados. Voltando aqui às duas serpentes da criação. Vamos na parte 6 agora, né? Nós fomos interrompidos na parte 5 com 13 minutos, mas vamos prosseguir com a parte 6. Então nós falávamos que Moisés, Deus falou a Moisés: Moisés, o que tens aí na tua mão? Moisés, o que tens aí na tua mão? E Moisés falou: uma vara. E então Deus falou para Moisés, lança ela na terra. Lança ela na terra, Moisés. E Moisés, ele lançou a vara na terra. Como disse a vocês, lançar a vara na terra, a vara era representação na palavra de Deus, ela fazia representação na palavra de Deus. O próprio salmista Davi, no Salmo 23, ele entendeu isso e ele se colocou como ele era um pastor, e ele colocou Deus, o Senhor Deus, né, o Criador, como um pastor dele. Ele entendeu que o Criador era o pastor que conduzia a vida dele, assim como ele conduzia as ovelhas. Então Davi pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí, entre a fala dele, ele diz assim, entre a citação dele, o cântico dele, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o cajado desprezado seria o mesmo que estar desprezando a palavra, desprezando a direção do Criador. Então, quando aquele povo rebelde no deserto se levantou contra Deus e contra Moisés, eles estavam desprezando a direção de Deus, a condução de Deus, da vara, da palavra de Deus. Eles estavam não querendo mais ser dirigido por Deus e por Moisés. Então, isso foi tomado como um ato de rebeldia. O que aconteceu? Da terra brotou serpentes ardentes que picaram eles. E da mesma forma, você vê que brotou também da vara desprezada, da palavra do Criador desprezado. Moisés, quando desprezou a vara, lançar na terra, desprezar, e ela então cai sobre o pó, então que representa a natureza carnal, os desejos carnais. Então aqui, nesses desejos carnais, junto com a vara, vai gerar o quê? Demônios. E no caso de Moisés aqui, Deus mostrou o que? Serpentes dos desejos carnais. Então a serpente é representação dos desejos, serpente da carne, representação dos desejos carnais, e a serpente espiritual, que é representação dos desejos espirituais em Cristo, em Deus. Se sujeitar a Deus, buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus, buscar obedecer a palavra de Deus. Essa é a serpente espiritual em nós, que ela se manifesta pela natureza do espírito humano, que está pronto para ouvir. Jesus falou: olha, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quem é fraca? A carne. A carne é fraca. Agora, vamos prosseguir aqui, falando a vocês, mostrando para vocês, nós mostramos que Paulo, lá em 2 Coríntios 11:3, ele falou assim: olha, temo assim que assim como a serpente enganou Eva, assim também vós sejais enganados no vosso entendimento. Então, serpentes, aqui, dita por Paulo, são desejos para a carne. Desejos para a carne. Agora, vamos ver também, abençoados, em Êxodo capítulo 7, nós já lemos, né, que Êxodo capítulo 7, vamos ler de novo, Êxodo capítulo 7, Êxodo 7, no verso 9 ao 12. Êxodo 7, do versículo 9 ao 12. Diz assim: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Você está vendo? A vara. E então Moisés, verso 10, e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor lhe ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante
dos seus servos e se tornou-se em serpente. Então aquilo que era bênção se tornou em maldição. Então você vê, o desprezo, aquilo que era bênção se tornou em maldição. E também chamou e Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Então tá vendo aqui duas serpentes. A serpente de Arão e a serpente dos encantadores de Faraó. Então, vê aqui que tem duas diversidades, duas serpentes. Uma tendia para os desejos carnais, para o povo idólatra. E satisfazia os desejos da idolatria do povo pagão. E a outra era para satisfazer o desejo de Deus, que era um homem conduzido por Deus, que era Arão e Moisés estavam ali. E Arão lançou a sua vara. O que aconteceu? Agora verso 2 diz assim, cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente. Então, aqui nós tomamos como aprendizado que o homem carnal, quando manifesta os seus desejos para a carne, ele manifesta serpente, ele faz sim manifestar poderes sobrenaturais. Então é possível sim o homem carnal, o feiticeiro, né, aquele que invoca as forças ocultas, ele trazer manifestação espiritual sim. Então, aqui nós vemos isso, que esses homens carnais fizeram manifestação sobrenatural, assim como Arão e Moisés. Moisés e Arão transformaram a vara em serpente diante de Faraó, transformado. Só que Faraó foi lá e chamou seus magos, seus encantadores e falou, faz o mesmo. E eles pegaram as suas varas e foram capazes, a partir dos desejos da carne, manifestar serpente. Então serpente nunca literal foi a carne do homem, mas serpentes é expresso aqui na palavra para manifestar os desejos carnais. Então esses homens, nos seus desejos carnais, na sua feitiçaria e idolatria, eles fizeram manifestação sobrenatural. É aí que os nossos irmãos ensinadores em graça não entendem de que o sobrenatural acontece tanto para o bem quanto para o mal. Quando a alma do homem exerce o desejo que ela exercer, se é para o bem, vai manifestar os poderes divinos, os poderes de Deus, por meio do Espírito Santo. Se ele é para a carne, então os desejos dele é para a carne, então vai manifestar os desejos da carne. Então, os desejos da carne, está escrito lá, Paulo disse que é glutonaria, feitiçaria. Então quer dizer que pelos desejos da carne, o homem carnal, ele pode trazer manifestações espirituais? Pode. Está aqui relatado aqui. Os magos de Faraó fizeram sinais sobrenaturais. Manifestaram manifestação espirituais. Você está vendo, abençoados, como é que os nossos irmãos aí, ensinadores em graça, eles estão sendo literais e querendo negar que o sobrenatural, que as manifestações espirituais ainda existem no nosso meio? É isso que o irmão Paulo vem trazer para você entenda, que eles estão lesando vocês no entendimento. A manifestação sobrenatural, ela existe no nosso mundo, sempre existiu e existe hoje. Existe hoje e existirá enquanto existir o homem. Porque se o homem entender o coração para a carne, ele vai o quê? Manifestar glutonaria, idolatria, todas as maledicências da carne, feitiçaria. Ele se torna um feiticeiro, sim. A necromante do período de Saul invocou o espírito de Samuel, que dizia ser espírito de Samuel, mas é um demônio. Mas invocou o espírito. E aqui, esses homens, esses magos de Faraó, invocam pela serpente da carne, dos desejos da carne, eles invocam o quê? Manifestação por meio do cajado.
transformando em serpente. Ah, mas agora tem uma diferença. E qual é a diferença, irmão Paulo, da serpente da carne para a serpente espiritual, divina? Então, vamos ver aqui, ó. Porque cada um lançou a sua vara, verso 12, e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão, que foi pela ordenação divina, pela voz de Deus, ela tragou as varas deles. Ah, então o que prevalece, o que sempre prevalecerá, vai ser o quê? A manifestação da serpente espiritual. Ah, não foi isso que aconteceu lá no deserto? As serpentes ardentes picaram os homens. Mas a serpente divina, a de bronze, a espiritual de Deus, essa daí, o que? Fez aplacar, fez cair por terra o efeito do veneno da mordedura das serpentes ardentes. Então, aqui também foi a mesma coisa. Uma serpente, que é a serpente divina, tragou todas as serpentes dos encantadores. Ela foi tragando, engolindo todas as serpentes dos encantadores. Só prevaleceu a serpente de bronze, a serpente do Espírito de Deus. Essa é a serpente da natureza interior do homem, o espírito. Mas a serpente para os desejos da carne, ela não prevalece diante de Deus. Elas se manifestam sim neste mundo, mas elas não prevalecem. Então, abençoados, é isso que nós temos que buscar entender. E o irmão Paulo o tempo todo está trazendo aí para vocês. Então, vemos no deserto. No deserto vemos uma serpente física, né, que é de carne, que é Jesus, fazendo representação das duas serpentes. Vemos no deserto uma serpente física e Jesus é conduzido por uma serpente espiritual, pelo desejo de buscar o quê? A vontade de Deus. Então ele foi conduzido para o deserto, diz a palavra que o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Essa serpente divina, essa serpente expressada pela serpente de bronze, foi com Jesus para o deserto ou não? Foi. Então vê ali que não foi só a natureza dos desejos da carne que foi para o deserto para ser tentado, mas ali estava também a serpente espiritual, que é dos desejos de Deus para Deus, da manifestação divina, que é a serpente de bronze, que foi representada. Então, a serpente da carne trazendo a morte espiritual, trazendo a morte, e a espiritual é que traz a vida. Vamos lá no livro de Números 21, né? nós já falamos, vamos agora mostrar dentro da palavra a vocês, no verso 8 e 9. Diz aqui: e disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, né? Haste de madeira, né? E sucedia que picando alguém a serpente, dos desejos da carne, né, que é a representação de Satanás, picando a serpente a alguém, quando este olhar para a serpente de metal ou de bronze, vivia. Então ele deixava a morte, era retirado do quê? Daquele que estava em estado de morte. Então o mesmo que Jesus falou em João 3,14, né? Assim como Moisés levantou, lá no Evangelho de João 3,14, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, ali Jesus está mostrando a serpente espiritual. Então, amados, não podemos literalizar o termo, palavra serpente, como carne do homem. É errôneo, é errado ensinar assim. Se você colocar a serpente de forma literal como a carne do homem, você está também dizendo que a serpente, que foi a representação de Jesus, a serpente de bronze, nele, então também era carne. Então como é que carne vai expulsar carne? Como é que carne vai tirar o mal da outra carne? Se era igual. Se é carne,
para Jesus poder ter tirado a serpente de bronze, ter tirado a morte daqueles homens rebeldes, ela tinha que ser uma serpente espiritual. Para Jesus poder tirar o pecado do mundo, ele teve que fazer nele a representação da serpente espiritual, dos desejos para Deus. Então o termo serpente não é carne, mas o termo serpente, quando você lê o termo serpente na Bíblia, você pode ler aqui no Novo Testamento ou lá no Gênesis, então você pode ter certeza que está se referindo aos desejos da carne, aos desejos da carne, da alma tendendo para a carne. Então, e o desejo da alma tendendo para o espírito é relacionado à serpente de bronze, ou a serpente espiritual em Deus, ou a essência divina em nós. Então os gregos, muito inteligentes, que buscavam sempre sabedoria, eles de fato, eles declararam a serpente de forma correta, as duas serpentes, porque alma e espírito, mostrando a alma, os desejos da alma, da alma e do espírito, o desejo para a carne e os desejos para Deus. Então, estava a serpente entrelaçada, alma e espírito. Você está entendendo, abençoado? Então, nós, quando falamos em serpente, ali, os nossos irmãos literais, eles ensinam aí, durante toda a história bíblica, querendo trocar e dizer que era a carne do homem. Quando fala lá Satanás e fala filho da serpente, eles estão relacionando a carne do homem. Tudo bem, mas ali está dizendo que era o homem carnal com desejo para a carne. Está mostrando os desejos do homem carnal. Então, abençoados, muitos só conseguem enxergar a serpente da carne, não enxergando a outra. E esta outra foi mostrada pela vara de Arão e também em Cristo, pela representação da serpente de bronze. Sabemos que o bronze representa justiça, juízo e sofrimento. Isaías 59, verso 5 em diante. Agora veja como Paulo descreve essas serpentes. Vamos ver agora Paulo descrevendo as serpentes lá no livro de Gálatas. Paulo diz aqui, ó, como Paulo ele enxerga essas serpentes. Paulo vai dizer agora de uma forma mais direta, mais moderna, mais clara a nós. Paulo vai falar como ele descreve essa serpente. Gálatas 5, no verso 17, que nós já conhecemos. Olha o que Paulo diz. 5,17. Paulo diz assim, ó. Vamos ler do verso 16 em diante. Diz assim: digo, porém, verso 16, andai em espírito, andai em espírito, ou vou dizer para você aqui, vamos traduzir, buscar satisfazer a vontade de Deus, ou manifesta sobre vocês a serpente espiritual divina, né? E não cumprireis a concupiscência, ou os desejos da carne. Opa! Então aqui ele já está falando de concupiscências, desejo da carne. Ele está falando aqui da serpente espiritual divina, da essência divina, né? Dos desejos para obedecer, para se sujeitar a Deus, e dos desejos para se sujeitar à carne, dos desejos da carne. Viu? Andar em espírito e não cumprir os desejos, as concupiscências da carne. Porque a carne, aí ele fala aqui, ó, porque a carne cobiça, ou está em algumas traduções, luta, cobiçar, é querer, conquistar, tomar. Porque a carne cobiça contra o espírito, ela cobiça, ela quer tirar da vontade de Deus, tirar da vontade de Deus, cobiçar, tirar, arrancar da vontade de Deus. Então, está dizendo uma luta, né? Porque a carne cobiça ou luta contra o espírito, e o espírito, com letra maiúscula, você está vendo aí, contra a carne. Então, duas serpentes. Então os gregos, quando mostraram aquela serpente entrelaçada, eles estavam entendidos daquilo que estavam falando, anunciando. Verdade, abençoado. Aí, ele diz aqui, ó, e estes se opõem um ao outro, ó, as duas serpentes, ó,
confrontando na representação grega da haste lá das duas serpentes. Porque esses se opõem um ao outro, eles se confrontam um com o outro, para que não façais as coisas que quereis. Não foi isso que os gregos representaram através da haste, lá com as duas serpentes, na haste de madeira? E uma asa em cima, representando, ligando ao olhar celestial. Então vê que eles botam uma asa, mostrando o que é celestial. Uma asa. E diz aqui, ó, mas se sois guiado, verso 18, pelo Espírito, pela serpente espiritual divina, não estás debaixo da lei, da condenação. Porque as obras da carne são manifestas, ó, os desejos da carne são manifestos, os quais são, o que o carnal vai fazer? Ele vai adulterar, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Ora, abençoado, você que não acredita em atuação espirituais, o que é feitiçaria para vocês então? Feitiçaria para vocês é o quê? Senão uma atuação espiritual por meio de um desejo maligno contra alguém. Feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, ó, tá vendo? O que é carnal, o que tem a serpente, que tende para a serpente da carne, dos desejos da carne, ele pode se tornar homicida. Bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você quer saber se você está em Deus, é só você olhar essas citações aqui e ver se você está preso a alguma delas. Se você está preso a algumas delas, se algumas delas, escrita aqui, tem dominado a sua vida, o seu coração, então você ainda é uma pessoa carnal. Você não tem gozado, não tem participação no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a manifestação do Espírito Santo a nós. A manifestação do Espírito Santo a nós, nos favorecendo nesta vida, nos ajudando, nos instruindo, nos direcionando a caminhar diante de Deus enquanto estivermos aqui nesta vida. Então, isso já é a manifestação do reino de Deus. Já estamos vivendo o reino, mas nem todos estão vivendo. O reino já foi acessível a todos, mas nem todos estão gozando do reino de forma plena, porque uns estão comendo migalhas, estão como aquela mulher cananeia. Senhor, se possível, permita que eu coma apenas migalhas que caem da mesa, né, dos meus senhores, dos meus senhores. Então, muitos estão aí, ao invés de se assentar na mesa de forma digna, a condição espiritual dele está sendo como de cachorrinho, comendo das sobras, das migalhas. Está vivendo pela misericórdia de Deus, esperando a misericórdia de Deus. Quando, na verdade, essa misericórdia já foi transbordante, foi dada a nós como graça abundante. Mas nem todos estão vivendo essa graça de forma abundante. Então, abençoados, é isso que nós temos a passar para vocês. Vamos agora mostrar para vocês. Então, amados, a escolha de Adão para o pecado já ficou determinado a escolha de Adão para o pecado ficou determinado ser Satanás para reinar sobre o pó. Então nós vemos isso lá em Lucas 4, do 5 ao 8, aonde o próprio Satanás ele vai dizer, vamos ler Lucas 4, 5 a 8, vamos ler aqui, aonde Adão, na sua escolha, fez com que o Satanás, que é o anjo caído, o querubim caído, aqui ó, diz assim, Lucas 4, 5 a 8, diz assim, Lucas 4, 5 a 8, e o diabo, levando ao monte, um monte alto, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo que existiam naquela época, foi mostrado para Jesus. Por onde? Por meio da mente. Jesus viu aqui de forma ilusória, né?
ele fez Jesus ver de forma ilusória, então viu os reinos do mundo, e mostrou para ele, tudo isso te darei, mostrou todo o reino do mundo, e disse o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Então, quem entregou ele? O primeiro Adão, o Adão caído. O Adão caído. O primeiro Adão entregou ele e se tornou Adão caído. Então, agora, o segundo Adão vem restaurar a criação, né? O mundo que Deus criou para a dominação do homem e não de um ser, Satanás. Então, e diz aqui, dar-te-ei todo este poder, vê que tem o poder, e glória, poder e glória, riqueza, dominações. Porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Quem entregou? Adão. Adão, quando ele se sujeitou à mulher e a mulher à serpente, está falando que essa serpente aqui agora, quando Deus vem ter o diálogo, já não é mais só os desejos do homem e da mulher, mas agora ele foi gerado um ser por meio dos desejos do homem e da mulher. Por isso que Deus agora pode dialogar com o ser, porque daquele desejos maligno foi gerado um ser. E agora Deus vem falar com a serpente. Vem falar com o terceiro personagem no Éden, como já expliquei. Diz aqui, dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Verso 7. Portanto, se tu me adorardes, como é que aqui seria muito confuso tomar aqui esse diabo como carne do homem? Por que que Jesus, ele está tentando ele mesmo, ele está provocando, a carne de Jesus está provocando ele mesmo e está oferecendo ele o quê? Pedindo dele adoração. Ué, se era a carne que já estava dominando, por que que a carne daria algo que ela já tem? Olha, preste atenção. Procura raciocinar, procura ser inteligente, você, meu irmão, minha irmã, como é que a carne vai pedir adoração, mostrando todos os reinos do mundo e diz, tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Como é que ela vai oferecer para Jesus, vocês que dizem aí que é a carne do homem ali, o diabo, como é que ela vai oferecer uma coisa que ela mesma já tem? Olha só a contradição que esses nossos irmãos ensinadores em graça estão fazendo aí com vocês. Uma carne que oferece uma coisa que ela mesmo diz que já tem. Primeiro ela diz, eles dizem, vou colocar o diabo como a carne que eles dizem aí. Então a carne diz assim, olha, tudo isso, tá vendo todos os reinos do mundo? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue, eu sou dono de tudo. Isso, segundo eles, é a carne que está falando. Então, agora a carne vem dizer, eu dou a quem eu quero, se tu prostrado me adorares. Ora, como é que ele vai oferecer, a carne vai oferecer, se ela está dizendo que ela já tem, que ela tem dominação de todo o poder, de todo o reino? Oh, abençoados! Explica isso para nós, por favor. Você aí que está enrolando o povo, está fazendo um carretel de linha bem enrolado nos seus ensinos. Explica isso aí para os seus seguidores, né? Para os seus seguidores, para os membros do seu canal, você que conversa com eles no Zap, explica isso para eles. Então, isso aqui, muita contradição, uma carne oferecendo uma coisa que ela acabou de confessar que ela já tinha. E como é que ela vai dar o que ela já tem? Agora, por sua vez, com iluminação, com humildade, examinando as escrituras, nós vemos que Jesus mostra quem é essa carne. Essa carne, no verso 7, pede adoração. Diz assim, portanto, se tu me adorar, tudo será teu. Ué, mas já não era dela? Ela já não disse que tinha todo o poder? Não é ali a carne que eles dizem que é o diabo? E Jesus respondendo disse, Jesus vai mostrar quem é que está por trás da carne dele, na mente dele, buzinando. Quem é? Vai-te para trás de mim. Quem é que estava oferecendo? Satanás. Satanás. Porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Você está vendo aqui? Agora a carne dele, segundo eles aí, a carne dele vai regressar lá do deserto e vai trazer ele, vai levar ele para Jerusalém. E isso ele com fome.
Isso ele já fraco com fome. Olha só, ele vai fazer o caminho todo de regresso. Eu não sei se eles ensinam que vai vir voando, né? Se vai vir voando, ou se vai sumir de lá do deserto, vai aparecer no outro lugar. Eu não sei como eles ensinam. Eles fazem um truque de palavras aí que consegue enrolar a mente das pessoas. Eles conseguem driblar, né? Driblar a mente das pessoas. Então aqui o diabo, que eles dizem ser a carne do homem, levou ele a um alto monte. Agora vai levar ele a Jerusalém. Como? Andando? De avião? De jatinho? Porque foi muito rápido. Um lugar distante. E Jesus fraco com fome. Levou a Jerusalém. E a carne? E a carne pôs ele sobre o pináculo do templo. Carne sobre carne. Carne conduzindo carne. É um absurdo de ensino em graça aí, né? E disse, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos teus anjos acerca de ti, que te guarde, e que sustém nas tuas mãos, para que não tropece teu pé em alguma pedra. Ora, como é que a carne vai combater contra uma coisa que ela mesma sabe, já que é a carne? Jesus sabia do que estava escrito na lei. Ele sabia que essa citação foi feita lá no livro de Salmos. Foi feita no livro de Deuteronômio. Então, agora como é que ele vai usar a própria palavra de Deus, o Salmo 91, né? No verso 11 e 12 do Salmo 91, para poder tentar ludibriar Jesus?